Fala pessoal, um pequeno aviso aqui antes do vídeo começar, tudo bem? A câmera acabou falhando duas vezes na hora de gravar esse vídeo aí, então ele acabou que saiu um pouco embaçado, eu tentei gravar duas vezes ainda. Então, como vocês sabem, o vídeo aqui é sem roteiro, ficou um pouco falhado a câmera, mas o conteúdo do vídeo ainda continua sendo o mesmo. Então, peço que você deixe o like, se inscreva no canal aí, e é isso, valeu e prossiga aí com o conteúdo. Um abraço. Olá, muito boa tarde a todos, tudo bom com vocês? Venho trazer aqui um vídeo hoje sobre o porquê a geração Z não está querendo se inserir no mercado de trabalho e por que boa parte dos jovens da geração Z estão sendo nenéns, certo? E eu estou querendo trazer um raciocínio lógico, realmente que explique isso de fato e como eu estou enxergando tudo isso no contexto geral do Brasil atualmente, tudo bem? Me chamo Pedro, tenho 19 anos de idade. Sou o host desse canal, sou criador de conteúdo, muito obrigado aí pelos 531 inscritos nesse canal, está crescendo realmente muito rápido. Se você é novo por aqui, já peço que você se inscreva, deixe o like, compartilhe esse vídeo com um amigo, se você concorda com essa visão. E se você discorda, seja respeitoso, deixe sua visão aí nos comentários, porque de fato temos que prender nossas opiniões com base na realidade. Nós não podemos ficar dando achismos por aí na internet, só com base em absolutamente vozes da nossa cabeça, né? Então, é isso. Como eu falei, sejamos respeitosos e vamos lá. Bom, um dos motivos pelos quais eu enxergo que a geração Z não está querendo estudar nem trabalhar na atualidade, principalmente é o quê? O mercado de trabalho está saturado, certo? Vamos pegar a geração Z, os jovens de 15 a 25 anos da atualidade, beleza? O garoto ou garota, né, que está no mercado de trabalho, que está se inserindo no mercado de trabalho agora. Esse cara, em geral, ele não tem experiência, ele não tem tanta experiência ainda assim. Talvez ele tenha uma faculdade, um cursinho ali e tal, mas vamos falar da grande parte da população, beleza? Sejamos realistas. Não teve uma educação que preste, tá? A verdade é que boa parte dos professores hoje em dia em escolas públicas estão mais preocupados em formar soldadinhos políticos do que passar de fato as matérias. Então não temos crianças e jovens capacitados para passar, por exemplo, em um concurso, para passar, por exemplo, em um Enem, se ele não estudar ou fizer um cursinho por fora. E nós também temos uma concorrência com as escolas particulares ainda maior. Então o sistema de pontos do Enem, por exemplo, se mostrou falho. Porque ele não facilita para as pessoas mais pobres atingirem. Ele não facilita para as pessoas mais pobres entrarem numa faculdade. Ele não facilita para as pessoas mais pobres passarem para o concurso. Muito pelo contrário, ele facilita as pessoas que tiveram assim a matéria bem dada, bem ensinada, bem instruídos e que de fato aprenderam, conseguiram absorver aquele conteúdo. A verdade é que no Brasil o mercado de trabalho está tão saturado que os jovens só são oferecidos vagas de trabalho de subemprego. E eles estão tendo que se virar entre tapas e beijos, vamos dizer assim. Estão tendo que se virar na porrada mesmo, fazer das tripas coração, para tentar se encaixar num subemprego e ganhar um salário mínimo, numa escala 6 por 1. Se você é uma pessoa mais velha, você vai dizer, não, isso daí é preguiça, na minha época era muito pior, e não sei o que. Gente, pelo amor de Deus, tudo bem, na sua época podia ser diferente, mas se na sua época, por exemplo, não existia o advento das redes sociais. Na sua época, você não ficava se comparando com seu coleguinha de sala, que muitas vezes podia estar, beleza, ele podia estar 2, 3 níveis sociais na sua frente, mas ele não ia se comparar, por exemplo, com o moleque que vez ou outra aparece na internet, que está divulgando tigrinho, casinha de aposta, e que está fazendo 10, 15 conto no mês. Esses jovens de atualmente, os jovens da época de vocês, eram completamente diferentes, porque a competição era local. Quando aparecia um super dotado na TV, vocês se comparavam, mas vocês não tinham, tipo assim, como acompanhar a rotina daquele cara. Podia ser muito bem só um roteiro de TV, vocês não tinham como saber. Então, para vocês, não era algo rotineiro a competição. Para os jovens da atualidade, da geração Z, eles já veem que o mercado de trabalho está uma merda, eles já veem que eles nunca vão conseguir conquistar uma casa, boa parte deles já aceitou, boa parte dos jovens da geração Z
no Brasil já aceitaram que não vão conseguir ter um terreno próprio, que não vão conseguir ter grandes conquistas na vida. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar que seu filho aí, com 19 anos de idade, eu tô falando aqui pros pais mesmo, com 19, 20, 21 anos de idade, já aceitou de que a vida dele vai ser mediana pra uma merda? Você já parou para pensar nisso? Porque boa parte deles já aceitaram, já desistiram. Por quê? Porque uma casa atualmente no Brasil está R$ 300.000, o salário mínimo é 1.500 e o custo de vida é 1.800. Isso, não estou falando de capitais, isso eu estou falando de cidades litorâneas. De cidades, como é que é o nome, meu Deus? De cidades que ficam próximas a grandes cidades. Eu não estou falando da cidade principal, por exemplo, capital, Fortaleza, Ceará, Rio de Janeiro. Eu não estou falando dessas cidades, São Paulo. São Paulo, o custo de vida é um absurdo. E tem 11 milhões de habitantes. Os jovens estão cansados de serem pagos por mês, por exemplo. Esse mercado de trabalho ele não engloba, por exemplo, as necessidades das pessoas. Por quê? Porque o moleque, às vezes, ele está precisando de um dinheiro semanal. E aí, tipo assim, eu tenho que pagar eu tenho que ajudar na alimentação de casa, eu tenho que pagar o gás que acabou ali no meio do mês. E o salário mínimo, ele não engloba, os termos da CLT não englobam esse jovem, não englobam as necessidades desse moleque. Então a gente tem que passar uma nova lei. Não, cara, só tira essa merda e deixa que o moleque negocie diretamente com o patrão. A verdade é que se não fossem tantos encargos trabalhistas, o salário mínimo no Brasil não seria R$ 1.500, bateria facilmente uns 2.500, se não fosse tanto imposto em cima de um arrecadador, em cima de um trabalhador, entendeu? E você teria uma qualidade de vida melhor, você iria gerir o seu próprio dinheiro, você logicamente não ia ter seguro-desemprego, você logicamente não ia ter uma aposentadoria garantida pelo Estado, mas aí você aprenderia a investir pela sua própria mão, pela sua própria cabeça, você teria que investir o seu conhecimento, você teria que investir na sua ascensão de carreira. E isso é uma fórmula que, por exemplo, para os nossos bisavós, tataravós, funcionou. Só que aí entrou o sistema que nós temos atualmente e ele está quebrando. Já está quebrando. Já está deixando de funcionar. Então nós temos que ser realistas quanto a essas coisas. O jovem está cansado de trabalhar para uma função que ele sabe que ele não está sendo respeitado, não está sendo valorizado, não está agregando em nada para o currículo dele ser caixa de supermercado, ser chapeiro no McDonald's, não está atribuindo em nada para esse jovem. E ele tá pensando assim, meu Deus, a minha vida tá passando, eu já tô há 6 meses nessa empresa, eu não tô conseguindo estudar, eu tô trabalhando numa escala 6x1 fodida, e o mercado não me entende, não me compreende. Não tá me englobando aqui. Eu não tô conseguindo achar um meio para eu sair. E por incrível que pareça, porque... então se o jovem não tá ganhando bem, é por conta de falta de estudo. Também não, porque muitas profissões, agora com a criação das inteligências artificiais, muitas profissões já foi declarado que elas vão deixar de existir. Então você quer que um jovem que não sabe nada atualmente e que foi muito mal educado, eu estou falando em questão de educação mesmo, educação formal, que foi muito mal educado formalmente, você quer que esse jovem consiga discernir o que é melhor para ele. Tudo bem, ele tem mesmo. É a vida dele. É a vida dele, a minha vida, é a vida do seu filho, a vida do seu neto. Tudo bem. Mas a questão é, esse jovem ele não está vendo saída. Porque faculdade também não é mais garantia. Faculdade já foi garantia. Estão se formando 50 mil médicos por ano. Então sim, uma hora o mercado de medicina também vai saturar, que nem o de advocacia, que já saturou. O de engenharia já saturou. Todos esses mercados já saturaram. O jovem ele só queria poder ganhar um saláriozinho ali deles dos 5 mil reais, 6 mil reais e viver a vida dele tranquilo. Só que a verdade é que boa parte deles já aceitou que eles nunca vão nem chegar a isso. O salário mínimo está cada vez menos condizente com a realidade do brasileiro. E o jovem está simplesmente perdido. Ele se vê sozinho, cansado, frustrado.
sem perspectiva de melhora. O sistema que o governo Lula está fazendo atualmente, mas então a solução seria os concursos. Como? Se já existem estudos de economistas que dizem que em 2027 a máquina pública pode quebrar. Porque estamos gastando, o governo está gastando mais do que arrecada. E estamos batendo recorde de arrecadação. Então estão fazendo coisas erradas com o nosso dinheiro. Você sabe o que isso quer dizer, meu bom? Isso quer dizer que se a máquina pública pifar, aposentados, aqueles que recebem LOAS e BPC, pessoas, servidores públicos, médicos, vão começar a atrasar o salário deles. É isso que quer dizer. O mercado, ele realmente está passando por uma crise enorme. O jovem, em geral, ele não sabe se comunicar, porque passou por uma pandemia, teve que fazer EAD. Isso complicou ainda mais o nível de educação do brasileiro médio. Porque a pandemia, ao contrário de outros países pro Brasil, a gente ficou sentindo efeitos dessa merda até 2022. Não pelo fato da doença ter sido resolvida antes, não. Mas pelo fato da gente não ter... A gente não teve estrutura para se adaptar a isso. Então, a crise de educação no Brasil, que já era acentuada, se acentuou ainda mais nesses 2 anos de pandemia que se passaram. O jovem, ele não vê perspectiva. O mercado de trabalho não está abraçando o jovem. Não é só porque o jovem não quer trabalhar. O jovem quer trabalhar. Mas ele quer ser respeitado, ele quer ter uma perspectiva de carreira. E não está tendo. O mercado brasileiro de trabalho não está englobando esse moleque. E muito provavelmente não vai. Estão preferindo recorrer às pessoas mais velhas. Estão preferindo fazer arrecadação de pessoas aposentadas só para não ter que instruir o jovem. O jovem quer sim aprender, ele quer sim trabalhar, ele quer sim se esforçar pela empresa. Só que para isso ele tem que ter uma instrução mínima. E não vem você me falar, mas você é jovem, você tem que entender que o mercado de trabalho antigamente ele era diferente. A gente tinha que aprender tudo na marra, tudo bem em outros tempos. As coisas mudam. Da geração dos seus pais para a sua geração já mudou muita coisa. E da sua geração para essa já mudou de novo. As coisas mudam, o mundo se adapta. Então por que o jovem não pode se adaptar? Tudo bem. A questão é, se vocês não conseguirem encaixar os jovens no mercado de trabalho até 2027, até 2030, até 2035, vai dar merda. A tendência é essa. Essa é a reflexão que eu estou querendo trazer para esse vídeo. O jovem precisa sim ser inserido no mercado de trabalho. Mas como é que vocês vão fazer isso? Por que a geração tá nem? Será que é só porque eles não se importam? Ou será que é porque eles já perceberam que toda essa merda já quebrou? E eles simplesmente abriram a mão e falaram, eu não vou fazer parte desse lixo. Essa é a reflexão que eu estou querendo trazer aqui para vocês. Brasil acima de todos, Deus acima de tudo. Fiquem com Deus, deixa o like, se inscreve no canal. E esse é só o começo. Valeu!